Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Você já ouviu falar sobre massagem gestacional? Sim, mas ela também tem outros nomes. E aí eu trouxe hoje uma enfermeira, esteta, a Cíntia Paim, para falar sobre isso. Cíntia, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. É um prazer tê-la aqui e também falar sobre esse assunto e outros também que muitas vezes nós não estamos sabendo e também que não é tão propagado. Nada como vir alguém capacitada nisso para falar sobre a massagem gestacional ou Drenogestagem. Ah, viu? É esse o nome. Drenogestagem e Drenogestagem e massagem gestacional. É um prazer, Douglas, estar aqui, conversando um pouquinho sobre o meu trabalho junto a gestantes através do método da drenogestagem. Vamos lá, então. Como se começou, o porquê que te chamou a atenção isso também, tu foi à procura, então? Então, Douglas, eu atuo já na estética, já faz aí, que vai fazer quase 10 anos, né? E de uns anos para cá, eu comecei a observar, mais ou menos de 2019 para cá, a questão da massagem gestacional e da drenagem, a diferença delas e a união delas que poderiam beneficiar as gestantes, né? E eu fui procurar uma profissional que eu já acompanhava em redes sociais e também em livros em São Paulo, onde eu me capacitei com um método chamado Drenogestagem, que é uma junção da drenagem linfática e massagem gestacional. E nesse método eu consegui ampliar a importância de não apenas colocar a gestante na maca e executar uma massagem. Afinal de contas, na minha trajetória como enfermeira, lá na faculdade a gente aprende que a avaliação, a anamnese, a avaliação clínica é soberana, né? Então a gente precisa conhecer essa gestante. E uma das coisas que eu via muito no meu consultório, elas chegarem com edemas e muitas vezes se queixando de outras dores, né? E eu sempre vejo a estética como saúde estética. A gente precisa ter um todo com esse paciente e entender quando se pode aplicar uma drenagem, quando se pode aplicar uma massagem e explicar isso para essa paciente. E com segurança, através de protocolos específicos, através de manobras específicas, regiões que se pode trabalhar, regiões que não se devem trabalhar. E gestante, a gente sempre tem que preconizar a liberação do obstetra dessa paciente, né? Para a gente poder fazer um trabalho multidisciplinar junto com essa gestante, que nesse período, em função dos edemas, dos inchaços, ela pode ser desencadeada outras coisas, tipo uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, né? Então a gente, através dessa avaliação, a gente vai conseguir auxiliar essa gestante de uma forma benéfica, né? Claro, sem dúvida. Ou seja, ela traz muitos benefícios para a gestante. Porque o que acontece? É muito importante salientar que a massagem, muito tempo atrás, para a gestante ou a drenagem, ela não era muito indicada, tinha toda uma ressalva em relação a isso, né? E os estudos científicos em relação à drenagem foram mostrando o benefício para essa gestante durante a gestação, em função porque ela sofre muitas alterações hormonais, e essas alterações hormonais fazem com que ela retenha muito líquido, né? Aquele corpo está mudando, claro. Então ela precisa, mas a gente precisa também ter um olhar, ter um cuidado com essa gestante para saber se ela pode ou não pode receber essa massagem ou a drenagem. E é muito importante saber as semanas, tem semanas específicas que a gente pode trabalhar. O primeiro trimestre de uma gestação, a gente tem que cuidar muito, e sempre com a liberação do médico, no caso do gineco-obstetra. Então, para a gente iniciar um trabalho com a gestante de forma cuidadosa, sempre depois da 15ª semana.
da gestação. Claro. Então a gente e aí a gente, depois disso, a gente vai fazer todo um trabalho com a avaliação, com a anamnese, para explicar isso para a gestante também, né? Nos últimos meses ali de gravidez, que a no gestante, final ela da começa a ficar porque na verdade no final da gestação a gente diz que nos últimos trimestres ali, a questão de postura, o caminhar dela vai mudando. Então a gente também entra mais na questão da gestação, da massagem gestacional em regiões que a gente pode fazer de coluna, outras não, para a gente não induzir esse parto, né? Então eu tenho hoje alguns médicos, colegas aí da saúde, gineco-obstetras, que a gente trabalha em parceria e é muito legal, né? Então é interessante falar que para os gineco-obstetras, que hoje no mercado a gente está trabalhando de uma forma segura com essa gestante, né? Sim. Sempre em parceria com eles. Também faço uma parceria boa com fisioterapeuta pélvico, que é muito importante. Então a gente tem aí uma equipe multidisciplinar. Isso, onde a gente consegue aí fazer um trabalho bem legal junto com o método. Então o método, ele vem para mostrar que é importante esse profissional que está atuando com drenagem, com gestante, saber entender da parte dos hormônios, como é que eles vão interferir, né? Eu atuo hoje no consultório, além com gestante, também com ela depois, pós, né? No puerpério, que também tem, ela tem uma demanda na questão do puerpério, do edema, em função, principalmente se é um parto cesárea, que vai precisar ali de acesso do catéter, do soro para fazer que vai dar esse edema maior. Então tem muitas delas que relatam, né, referem a questão do inchaço nos membros inferiores dos pés. Então que a gente, muitas vezes, eu já entro aí no próprio hospital, sempre com autorização do gineco-obstetra, para auxiliar essa mãe, né, junto nesse momento com a drenagem ou até mesmo com a massagem gestacional. Até mesmo porque às vezes aparecem pacientes com acometimentos de comorbidades, com diabetes ou pressão alta. Então tudo isso é avaliado. Sim. Porque, tipo assim, a gente tem que saber bem, quando vai se tratar de uma gestante, essas questões, porque muitas vezes o edema não é só o edema, ele pode estar evoluindo para uma pré-eclâmpsia. Então a gente tem que ter esse conhecimento como profissional junto a essa gestante, para que ao invés de tu estar querendo ajudá-la, tu não está fazendo algo não benéfico para essa gestante, claro, né? Então tu ter esse conhecimento de, por exemplo, vou te dar um exemplo básico, mas que eu ainda escuto relatos no consultório delas quando chegam para mim. Cíntia, eu faço a aferição da pressão delas antes e depois do método da drenogestar. Isso é muito importante, que através da aferição da pressão que a gente vai ver, muitas vezes, que vai dar alguns sinais que essa paciente não está bem. E aí que tu consegue, então, ter um embasamento para poder, muitas vezes, entrar em contato com o gineco-obstetra e dizer, olha, ela não está legal, a pressão dela está mais elevada, né? E tu saber que, bom, então, é um sinal que tu não deve mexer nessa paciente, claro, né? Sim. Então, acho que o método, ele é muito seguro. Eu consigo hoje, as pacientes, as minhas gestantes que chegam no meu consultório para fazer o método comigo, acabam ficando comigo no consultório para outros procedimentos, né? Pós, que é em função do puerpério, que tem bastante coisa, né? Que a gente trabalha na própria questão do drenogestar ali, eu acabo criando com elas um vínculo
e ajudando, tipo assim, a questão do hormônio, da melanina, que ela aumenta, em função benéfica, né, nesse momento, mas a gente orienta a questão do protetor solar, que aí vai criar a linha alba, que elas perguntam, Cíntia, você vai sumir essa linha alba da minha barriga? Ela vai diminuir, aí a questão do cloasma gravídico na face, então que elas se apavoram, então a gente faz toda uma orientação com um protetor solar específico para essa gestante e vai trabalhando com ela, porque é muita mudança, né, Douglas? Tipo assim, a gestante é uma mudança física, fisiológica, hormonal e mental também, né? Mental principalmente, tipo assim, passa muita coisa na cabeça. Tá vindo alguém. Tá vindo alguém. Então, tipo assim, aí tu vai criando e mostrando. Então, acho que é muito importante nós, profissionais que atuamos na estética, com saúde estética, a gente ter esse embasamento teórico científico em relação à gestante. Então, a drenagem sempre foi um dos procedimentos durante a minha formação dentro da estética, que sempre me chamou a atenção no corporal. E aí eu fui sempre estudando mais e fui vendo, olha, tem coisa diferente aí no mercado, tem coisa diferente. Então eu fui buscando, e hoje, então, eu atuo aí com o método Drenogestar, que é uma fusão da massagem gestacional e a drenagem. Nem sempre a gestante vai necessitar da drenagem, mas sim da massagem, relaxamento da coluna, relaxamento onde ela pode ser atuada na região lombar, se pode, conforme o número de semanas que essa paciente ou essa gestante se encontra. E a gente faz eu tenho todo um carinho com elas, porque a gente, como mãe, duas gestações, e no período que eu fui mãe, isso a gente vai colhendo essas memórias, não tinha tanta essa demanda que a gente tem hoje para ofertar para essas gestantes, né? Claro. Um cuidado diferenciado nesse momento. Com certeza. E vocês querem saber os relatos dessas gestantes? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, você vai saber. Até breve. Estava falando aqui com a Cíntia e como é legal a gestante ter uma segurança com uma equipe multidisciplinar e dentro disso tendo todo o apoio técnico, o apoio, né, do profissional que está dando aquela segurança e esse acompanhamento, né, durante a gestação, porque durante a gestação está crescendo alguém. Né? E tu, como é mãe, tu sabe que ali tem um ser precioso e que ele está recebendo também todo esse carinho, ele está pensando que é um carinho, né? Está passando a mão na barriga, passando a mão no corpo da mãe, mas ele está sentindo um carinho. Né? Exatamente. E o que as pacientes relatam para ti quando elas passam assim todo o tempo contigo e aí no final ganham o bebê e aí depois tem o pós? Douglas, eu me sinto muito grata, sabe? Porque a gente cria um vínculo com essa mãe, porque é um momento sublime. Então, quando elas estão na maca, recebendo, elas conseguem
pelaquela 1 hora, 90 minutos que dura a sessão da Adrenogestar, relaxar e dizer, ai, Cíntia, que momento, é um momento de conexão muito grande delas com o seu bebê maior, né? E depois, em relação, muitas continuam comigo no puerpério, quando o seu gineco, obstetra libera, muitas vezes eu acompanho quando necessário, tem muito edema dentro do hospital e elas se sentem muito seguras em relação a isso, né? Porque cada momento é diferenciado, tipo, na gestação é um e no pós-parto é outro momento, né? O puerpério é outro momento também. Então, eu tenho muitos relatos delas em relação a isso, de ter hoje esse serviço diferenciado em Santa Maria, com a Adrenogestar, e principalmente no puerpério, porque nessa minha trajetória da estética, a gente vê muita questão da palavra estética, elas se sentem muitas vezes assim, diferentes, né? O engordar, o mudar o corpo, mas eu sempre digo para elas que elas têm que viver aquele momento, elas e o seu bebê, e ir passando as etapas, né? Então, tipo, muitas me chamam, Cíntia, 40 dias já podemos fazer, digo, tudo ao seu tempo. Claro. Tudo no seu momento. E como tu falaste, né, tem que respeitar cada trimestre, né? Claro, e na realidade o puerpério após o ganho do nenê, elas muitas assim, é tudo muito novo, né? Nós temos toda aquela questão assim, agora. Muitas inclusive as olheiras. E agora? Tudo muito novo. O que eu faço? Tipo assim, a gente tem uma cobrança automática em relação, tipo assim, né? Será que eu vou dar conta como mãe? Será que responsabilidade? Então, tipo, a gente está ali também para apoiar. E no meu caso, por ter passado já por 2 gestações, a gente não tem como não se colocar no lugar, né, daquela mãe que tá ali. É a empatia, né? E tem aquela questão toda. Como enfermeira também, a gente, dentro da formação, a gente é muito preparada em relação a auxiliar essas gestantes, né? Então tem toda a questão ali da amamentação, de saber orientar essa gestante, a importância da amamentação, a importância da ingesta de água, durante esse período, que do período tanto da gestação como do puerpério é fundamental, e muitas vezes passa batido, né, Douglas? Tipo assim, a gente tem um dia a dia muito corrido, e hoje, tipo assim, tem muitas gestantes assim que param de trabalhar ali, quando muitas vezes são meio que... E tem aquelas que não param de trabalhar. E que não param de trabalhar. E que precisam também. E claro. E ainda mais que estão numa rotina. Sim. Tem umas que vão até ganhar. Claro, e eu fui uma que das minhas gestações, na época, o meu médico obstetra teve que me prender no hospital, literalmente. Eu vou ter que baixar uns dias antes para te dar um... Relaxar. Porque, tipo, né, a gente não tem, a gente vive aí a síndrome do pensamento acelerado. Né? Exato, isso aí. E tem umas que são mais, né? E aí a gente hoje tá aí, o mercado, a gente tem um empreendedorismo que a gente está sempre correndo atrás, a mulher está cada vez se destacando muito em todas as áreas, e muitas chegam para mim e dizem, Cíntia, eu não posso parar. Quanto tempo é? Eu digo, agora desliga, por favor. Isso. Agora é o teu momento. Que vai ser bom pro teu corpo, vai ser bom para tua cabeça, vai ser bom para o bebê. E isso, da mesma forma como já aconteceu também, Douglas, a gente tem que saber orientar essa gestante de uma forma muito segura. Eu tive um relato de uma paciente que entrou em contato comigo, com a minha secretária, para fazer o método, né? E aí eu sempre gosto de ligar para elas e conversar e saber, né? Aí ela me colocou as dores que ela estava sentindo, que quer, e aí eu digo, opa, acendeu uma luzinha ali, digo, opa, essa gestante já está em trabalho de parto. Olha aí.
E aí eu expliquei para ela, né, tudo, e foi muito legal, porque depois ela me mandou um WhatsApp ali, uma mensagem, e disse: Cíntia, muito obrigada pela tua orientação e teu profissionalismo, porque eu, por mim, eu teria feito. Eu digo, não, mas a gente tem que ter essa cautela também em relação, né? Ela diz, e hoje, no caso, ela é minha paciente de pós-parto, né? Pós-parto, sim, acaba criando, né, um cria um laço, vínculo. Então, né? isso é muito... a segurança, né? Eu digo que a gente, tendo um embasamento teórico-científico e mostrando sempre para o nosso paciente, para que a gente tenha os resultados, né? Um conhecimento em relação ao que tu está fazendo é de suma importância, porque tu mostra para esse paciente o benefício da situação da cinta, né? Que vamos dizer assim, é um momento, use essa cinta, tá? Ou não? Douglas, assim, ó, isso é muito particular de profissional para profissional. Eu não trabalho com cinta. Até porque o metabolismo de cada paciente é diferente. Tá? Então aí a gente sabe que uma puérpera pode levar até 2 anos para ela voltar ao normal o seu corpo. Eu digo sempre que a gente tem que trabalhar de forma não tão assim abrasiva e não focada só na estética. Entendi. Tem que respeitar a fisiologia desse corpo, a natureza. Exatamente, assim isso que eu digo para elas, a anatomia e fisiologia de cada uma é diferente uma da outra. Com certeza que é. Até porque o metabolismo é diferente. Então eu sempre digo, menos é mais, e a gente tem muitos outros recursos que podem auxiliar essa puérpera a voltar, né? Porque eu digo que é um momento tão sublime dela com esse bebê. A gente sabe que a gente tem aí uma questão estética muito forte em relação ao voltar pós a gestação, mas que a gente pode construir protocolos muito benéficos para ela, sem ter muitas vezes uma agressividade em relação ao corpo, porque para umas podem funcionar, mas para outras não. Exatamente, cada um no seu tempo. Cada um ao seu tempo. E na sua condição Exato. É que nem cicatrização, tem uns que cicatrizam mais cedo, outros mais tarde, e isso tem que respeitar a biologia do corpo. Isso, porque eu sempre digo no consultório para elas que tem que viver cada etapa. Cada etapa tem uma etapa inicial ali que o puerpério começa a partir de 40 dias, mas já tem algumas que com 30 dias já querem começar a fazer algumas coisas. Mesmo? Então eu digo, gurias, calma, vamos devagar, porque tu cria aquele vínculo vive o momento com o bebê, né? Porque a parte emocional delas afeta bastante. Afeta bastante, sem dúvida. E o acompanhamento dos familiares, né? Do pai é importante também. Nossa, muito. Né? Porque se tem que dar aqui uma tranquilidade para ela. É isso, e hoje a gente vê aí, eu vejo assim, já relatos das que estão comigo em consultório, que eu acho muito legal, né? O meu bebê tem 22 anos, né? O meu bebê. E é sempre bebê. Vai ser sempre bebê. E hoje eu vejo que se construiu já, tipo assim, são rotinas de ambos, né? Tipo, um dorme, outro acorda e o fica. Então eu acho muito legal. Eu digo que é um novo normal, né? Sim, que eu sem dúvida. Que eu tenho visto. Isso ajuda muito na saúde mental dessa gestante e também na questão do puerpério. Em consultório, como eu atuo também com laser, que a gente vê ali para a questão delas, elas relatam muitas coisas como os tratamentos que se tem hoje são fantásticos, que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha tanta... Não. A evolução disso é muito grande. E técnicas novas, métodos novos, situações que vão se tornando já temas, já se tornam
fatos depois de tantas pesquisas realizadas. Sim, sim. Né? As comprovações. Né? A comprovação científica hoje é muito importante, né, Douglas? Eu bato muito nessa sempre tecla. Foi. Eu bato muito nessa passar por esse processo. Para ver se é ou não é. Exatamente. Né? Então, machismo não. Exatamente. E voltando ao método, o drenogestar é um método muito seguro. Então, os ginecologistas e eu, que já estão em parceria comigo, estão vendo os resultados. Então, é muito interessante, assim, a evolução. E deixar claro que a drenagem para a gestante não é igual a uma drenagem manual para uma não gestante. Tem todo um cuidado. Tem todo um cuidado, um protocolo diferenciado que a gente precisa, sempre bato nessa tecla, porque é importante salientar isso, que dentro da estética a gente tem aí vários tipos de massagem, né? E a massagem com a gestante, ela é super diferenciada hoje em dia e a gente precisa verbalizar isso, mostrar isso, para que essa gestante não tenha medo de fazer. Com certeza, sem dúvida. Vai ser um tratamento personalizado. Sim. Né? Cada uma vai ter, dentro das suas medidas, vai ter o seu tratamento. Isso. Além do mais, né, a gente falando da parte multidisciplinar, entra um psicólogo, entra um nutricionista, né? Eu tenho, entra mais a enfermeira, o fisioterapeuta, o médico, para te ver o tamanho da equipe que... Hoje eu atuo muito com a equipe, então eu tenho educadora física que trabalha com Pilates, que é especialista em Pilates para gestante, onde a gente faz uma troca muito grande em relação a casos, né? Então, tipo assim, quando eu vejo que aconteceu alguma coisa, a gente entra em contato com o médico e falo com ela pra gente ver, ela tá porque tem as analgesias, né? As dores que começam a criar esse desconforto. E aí tu pergunta, tu tá fazendo, qual é o exercício que tu tá fazendo, como é que tu tá fazendo, como é que é esse tipo dessa dor? Isso é importante. Esse conjunto, essa troca de experiência. Eu digo que eu sou encantada por trabalhar com gestantes, Douglas, porque é um trabalho assim, dentro da estética que a gente está atuando com saúde, né? Sim. É um cuidado muito grande, onde ali a gente está com dois seres vivos atuando no mesmo momento, né? Então é muito, muito, muito sublime a questão quando às vezes tu tá ali com ela dentro de uma manobra fazendo e aquela barriga se mexe assim, e aí tu diz, ai meu Deus, olha, tá acontecendo algo aí, de vamos conversar. E quando nasce, aí que vem, né? Porque daí é uma festa conjunta, né? E hoje, tipo assim, aí eu disse, Cíntia, tô muito E tu inchada. já fica sabendo o nome da criança, do bebê, vai ser fulana. E hoje a gente tem colegas aí que estão fazendo um trabalho muito diferenciado também na questão dos partos humanizados aí, né? Exatamente. Que é muito legal também. E a gente tem parcerias também aí com elas. Eu tenho parcerias onde a gente faz uma rede de apoio para essa gestante e onde ela tem aí onde ela encontre os profissionais que possam auxiliá-la no momento que ela está precisando, né? Muito bom. Gente, e aí? Agora estão sabendo o que é, né? Eu não sabia também, mas agora eu sei. Olha só, chegando ao finalzinho do nosso programa, tá? E todo convidado, ele deixa uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Eu vou deixar a mensagem, gente, nunca desista dos seus sonhos, né? A gente tem que acreditar nos sonhos da gente, porque o que é da gente e o que é de todo mundo, sempre Deus reserva o melhor para cada um. Que legal, amém. Amém. Mais uma vez, Cíntia, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Uma vez convidada, sempre convidada. Acredito que vai dar um Cast Doctor aí. Vamos combinar. Acho que já tem gente que pode estar junto contigo. Vamos lá. E a você que está nos assistindo, assistam Fala Doctor, assistam Cast Doctor, sigam as redes sociais, vamos multiplicar esse Fala Doctor, que com certeza, para todos aqueles que vocês compartilharem, estão levando, já sabe o que é, né?
bem-estar, qualidade de vida e saúde. Uma noite abençoada para todos. Até a próxima!